a gravação da aula, tá? Então, a liminar, ela precisa ter esses dois elementos, do fumus boniuris e do perico limório. Só antes de eu continuar a explicação, só para entrar no registro da gravação, a presença aqui do Adriano, da Ingrid, da Ive, da Juliana, da Letícia, do Marcos Vinícius, do Otávio, da Paloma e da Sara. Esses são todos que estão presentes aqui na nossa primeira aula ao vivo pelo Team. Continuando a explicação aqui da liminar, a liminar ela é um elemento muito importante no processo. Por quê? Porque eu vou antecipar a decisão do juiz. Então, quando eu fundamento bem a minha liminar, eu tenho maior êxito de eu ter sucesso na minha ação em geral. Porque eu tenho dois pedidos. Primeiro, para que o juiz antecipe essa decisão. E segundo, que essa decisão seja mantida posteriormente. Por que é importante isso? Porque se eu fizer um pedido só sobre a liminar e não pedir a procedência do processo, eu corro o risco do juiz não me dar a liminar e eu não ter mais pedido. Então, quando eu vou fazer o pedido, eu preciso fazer o pedido dos dois. E quando eu vou fundamentar a liminar, eu preciso fundamentar a liminar, as duas, fundamentar com os dois elementos do fumus boniuris e perico limório com bastante ênfase. Para quê? Para que eu demonstre para o juiz a necessidade urgente da demanda. Não importa muito se eu coloco a liminar lá no começo da peça ou lá no final. O importante é que a liminar tenha os dois elementos e que seja muito bem fundamentado. A maioria dos trabalhos que chegaram foram fundamentações de um parágrafo. Quando a gente vai fazer exame de ordem ou na vida prática, a gente precisa fundamentar um pouco mais, mesmo que pareça ser repetitivo, mas eu preciso fundamentar um pouco mais quando eu vou tratar de liminar, porque o liminar é a primeira vitória no jogo todo do processo. Se eu conseguir o liminar, fica muito mais difícil da outra pessoa derrubar essa liminar. Por isso que ela é importantíssima. Todo mundo conseguiu entender? Sim. 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 Muito bem. Então, não. Alguém tem alguma dúvida sobre a peça? É tonto mesmo. Quer trocar? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre a peça? Não. Não. Agora não, agora acabou já. Agora já passou, né? Já no AVA de vocês, nessa semana, no item 7, temos o trabalho dessa semana, tá? Está lá para vocês entregarem até na sexta-feira, 23 horas e 59 minutos. Por que o professor não põe no domingo, professor? É melhor. No domingo? Tudo bem. Já fica então estipulado para vocês no domingo e eu altero o arquivo lá, não tem problema nenhum. Até o domingo, 23 horas e 59 minutos? Isso, tá ótimo. Vocês não vão me entregar 23 horas e 58? Pegar até mais cedo, Não. né? Ah, bom. Vou pegar o mais rápido possível, isso sim. Tá, então hoje eu vou colocar a peça lá para vocês, tá? Tentem não ficar olhando no Google, nada disso. Tenta sentar para fazer, tá? Tá, pode deixar. Eu sei que vocês não fazem isso, e nem vocês não sabiam dessa possibilidade. Não faz. Mas como eu sei que eu estou avisando vocês agora de início, então, para vocês evitarem o Google, porque eu sei que nem passou pela cabeça de vocês usarem o Google para isso, mas tentem fazer sem olhar no Google. Não, vê lá. Tá? E eu sugiro também, tentem cronometrar o tempo que vocês fazem a peça, tá? Esse tipo de peça, ela não pode demorar mais do que 2 horas e pouquinho para fazer, tá? Vamos lá. Notícias dessa semana. Vocês estão sabendo que estão
suspensos os exames de ordem? Sim. 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 Não, eu não tava sabendo, não. Não, suspendeu. Se não me engano, acho que 2 exames de ordem suspendeu. Eles estão suspensos esperando passar o período do Covid para voltar, tá? Que mais que a gente tem de notícia? Os prazos da justiça estão todos suspensos. Eles estão até dia 30 de abril suspensos, audiências e tudo mais. E isso está virando uma avalanche. E agora chegou num ponto muito interessante, que são os presos. Vocês estão acompanhando essas notícias dos presos? Sim. Sim, então tudo saindo. Não é que tá todo saindo. Pode Você que não é. só leu a capa, né? Tá tudo saindo a assaltar, fazendo a maior baderna. São 1.200 que foram soltos agora, a maioria em regime semiaberto semiaberto, né? E em alguns casos de prisão domiciliar para casos específicos. Por quê? Porque os presídios também não estão fora da Covid. E se pegar alguém dentro do presídio, a Covid, isso vai virar um emaranhado de casos dentro do presídio aí, que não vai conseguir cuidar mesmo, num presídio com 1.000 detentos, ter 1.000 contaminados pela Covid. Então, inclusive, aqui eu tenho um cliente que vamos ter audiência, iríamos ter audiência, né? Na semana que vem, aí em Leme, inclusive, criminal de um tráfico de drogas. É tudo gente boa, sabe? O vírus não pega eles, né? Que coisa. Né? Infelizmente. Tudo gente boa. Aí o Então, tráfico bom, de ruim é a drogas, parteira. o tráfico de drogas dele, ele estava num regime aberto. Aí por conta, foi preso tudo com drogas, só que ele estava em prisão preventiva, aguardando a audiência desse processo, porque desse processo depende a sentença, sai a sentença do outro revogando o benefício da prisão do regime aberto que ele estava cumprindo, para voltar para o regime mais gravoso. Desculpa, regime aberto não, livramento condicional. Então, por conta da não realização da audiência, aí abre precedente para pedirmos por habeas corpus a liberdade dele, por conta de já ter mais de 90 dias de regime semiaberto, de prisão preventiva, e por conta disso, porque não é culpa do preso, é culpa do Estado de não conseguir dar a demanda, mesmo com audiências virtuais. Já devia acontecer, inclusive, né? E se temos uma coisa que vamos ter muito ensinamento agora é trabalhar home office e essas situações virtuais. E, por exemplo, esse programa aqui seria possivelmente fácil de atuar com uma audiência ao vivo. Afinal, vocês me ouvem e me escutam com perfeição. Uhum. Vamos lá, então. Eu vou seguir o cronograma nosso. Inclusive, essa aula de hoje foi um pedido da Letícia. A gente vai fazer uma aula aqui de peticionamento virtual, tá? A gente vai fazer simultaneamente com vocês, tá? Eu sei que eu já dei essa aula para o pessoal do 10º no semestre passado, mas não vou repeti-la, mas eu vou trazer novos elementos do peticionamento virtual para que vocês vão acompanhando, tá? Uhum. Todo mundo está enxergando o site do Tribunal de Justiça? Não, Agora sim. agora sim. Sim? Sim. Tem um delay. Otávio, tá conseguindo enxergar? Sim. Juliana, sim, beleza. Vamos lá, então.
O Otávio tá conseguindo assistir a aula aqui? Acho que ele não tá conseguindo falar só, né? Não tem reclamação dele no grupo, então ele deve estar conseguindo acompanhar, sim. Vamos lá. Vocês lembram como é que faz o peticionamento? Aonde reclama aqui, para mim reclamar? Você que é representante de sala, você tem ligação direta com o professor Fernando. Ah, tá certo. Vamos lá, então. Vocês lembram como é que faz o peticionamento? Não. Lembro. Lembra? Tem que ter o pendrive seu aí. Ah, tem que ter o pendrive meu? É. Muito bem. O pendrive meu é uma assinatura digital. Digital. De fato, ele parece um pendrive, só que ele é só uma assinatura, tá? A primeira coisa é o seguinte: quando a gente se forma no direito, ninguém vai ensinar essas coisas que vou passar aqui para vocês, tá? E eu também nunca entendi por que ninguém ensina isso. Mas ele é fundamental para o exercício da profissão, tá? Quando a gente está tratando com direito, nós precisamos ter diversas situações que são feitas lá quando a gente se forma. Então, quando a gente se forma em direito e passa no exame de ordem e resolve, vou advogar, ou se você vai seguir carreira no Ministério Público, ou se você vai seguir carreira de juiz, o procedimento é muito parecido, tá? São muito próximos as situações. E a gente vai tratar aqui do site do Tribunal de Justiça. Então, quando a gente se forma e vai lá começar a advogar, ou vai buscar esses concursos onde eu vou atuar mais efetivamente com assinaturas digitais, com peticionamentos, primeira coisa, como advogado, eu vou me cadastrar na OAB, vou pagar a anuidade referente às inscrições, a brochura, e aí eu vou receber todos os materiais lá referentes à minha profissão. E vou receber também a possibilidade de ter um e-mail na OAB. No site da OAB, eu vou ter um e-mail do advogado. Eu sempre sugiro o cadastramento desse e-mail para qualquer ação de advogado. Por quê? Porque nele é um e-mail oficial, inclusive o meu é leandroserbe@adv.oabsp.org.br. Então você tem um cadastro de advogado. Depois que você faz isso, você começa a se cadastrar nos tribunais de justiça dos estados onde você vai atuar. Eu tenho cadastro em vários estados do Brasil. Por quê? Porque eu já tenho processo tramitando em alguns estados, além aqui do de São Paulo. Então, eu tenho no São Paulo, tenho em Minas Gerais, eu tenho no Ceará, eu tenho no Maranhão, eu tenho cadastro no Rio de Janeiro e tenho cadastro no Rio Grande do Sul. E todos eles são muito parecidos. Então, aprendendo a fazer um, automaticamente você vai aprender a fazer os outros, tá? Vamos lá, então, o site do Tribunal de Justiça, todo mundo está vendo aí, ó, ele está com uma homenagem aos profissionais da saúde. Primeiro passo aqui no site do Tribunal de Justiça, eu sugiro vocês que já estão no 10º, está quase acabando, que vocês tenham o hábito de entrar aqui periodicamente. Porque aqui na capa do site do Tribunal de Justiça, a gente sempre tem notícias aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, notícias bem interessantes, ó. Orientações e coordenação da CGJ. Covid não é motivo para libertar traficantes presos em Jundiaí. Casos de violência de gênero continuam a ser analisados com urgência. Montantes repassado pelo Tribunal de Justiça ao Covid de 4 bilhões. Eu bati na notícia aqui. Valores direcionados, aqui, ó. É de 4,1 milhões. Credores não fizeram análise detalhada do novo plano. Enfim, a gente sempre vai ter notícias aqui correndo que são de julgados que estão acontecendo no Tribunal de Justiça. Pois bem, vamos passar agora pro processo. Então, como que eu faço? Aqui no itemzinho processo, vai abrir essa abinha aqui, onde eu vou ter as consultas processuais e o peticionamento eletrônico.
Vamos lá, vou pedir para que todos aí abram numa pasta separada, num drivezinho aí separado. Entrem no site também do Tribunal de Justiça. Vamos lá. Assim que entrar, fala assim, já entrei. Já entrei. Foi a primeira, hein? Tá vendo? Entrei. Entrou aí? Ingrid? Calma que o processo aqui do meu computador é mais lento, já avisei. Já saí. Adriana, Já entrei. Já entrei. entrou todo mundo? Letícia, Marcos Vinícius? Já entrei. Entrei. Beleza? Vamos fazer juntos, tá? Vamos fazer juntos. Vocês vão conhecer aqui o site do tribunal. No item processo, vocês vão entrar aqui no consultas. O primeiro item aqui, consulta processual. Pode clicar. Peraí, só um instantinho. Vou colocar para dividir a tela, Leandro. Entrou consulta processual, você vai clicar em consulta processual e abrir a casinha aqui, ó. O problema é que não está mostrando igual. Eu entrei. Pô, agora eu perdi o negócio. Vamos voltar aqui novamente, ó. Consulta processual, clica em consulta processual na caixinha azul aqui e vai abrir essa pasta aqui, ó. Essa página. Uma aba. A gente dividiu a tela, até a gente encontrar o lugar para abrir. Se não tiver conseguindo abrir, não tem problema, acompanha aqui pelo que eu estou passando aqui, que é igual, tá? É mais para você praticar junto comigo. Já estou na mesma tela. Mesma tela? Todo mundo na mesma tela? Sim. Beleza, vamos lá. Vocês não têm identificação, então vocês vão ficar aqui no identificar-se aqui em cima, ó, vocês vão ficar sem identificação. Eu vou me identificar para mostrar para vocês, ó. A identificação é feita... Agora ferrou. É feita pelos advogados, pelos juízes, pelo promotor. Tá faltando um número aqui no meu Na papel. parte de identificação, Oi? você está na página de consulta de processos ainda? Na página de consulta de processo, isso. Vocês estão vendo aí na minha aula aqui, ó, que eu estou cadastrado aqui em cima, Leandro Eduardo Serve. Você está a identificar-se. Não tem problema, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês. Essa página é a página onde a gente faz os peticionamentos e consulta processo. Vocês que ainda não são advogados, mas serão já daqui a uns 6 meses. Ano que vem. Não, daqui uns 6 meses. Ah, não, cancelou a prova, né? Ano que vem. 2020 tá cancelado, né? 2021, quando vocês serão advogados e já começarão a trabalhar na profissão, quando vocês forem fazer peticionamento, é isso aqui que vocês vão enxergar. Perceba aqui que no lado esquerdo, a gente tem a consulta processual. Leandro, não está aparecendo isso para mim. Não? Como? Peraí, deixa eu atualizar a página. Vamos voltar aqui para o site do Tribunal de Justiça, consulta processual. Vai abrir isso aqui. Quem que falou que não estava conseguindo ver? Paloma, você clicou em consulta processual e parou aí nessa mesma tela de consulta processual e VEC, processos físicos? Isso. Beleza. Nessa página aqui do VEC, processo físico, clique em consulta processual. Uhum. Aí vai abrir essa página aqui que eu estou aqui agora. Ok. Abriu?
Abriu. Muito bem. Do lado esquerdo, então, eu vou ter consulta processual aqui no menu, consulta de ordem de processo, solicitação de conciliação, requisitórios, contratos, consultas de jurisprudência, diário de justiça eletrônico, biblioteca, push, certidões, corregedoria, conferência de documento digital, consulta de julgados em primeiro grau e peticionamento eletrônico. Antes da gente fazer o peticionamento eletrônico, a gente vai fazer uma consulta processual. Então é o seguinte, o cliente chegou lá no teu escritório, já com uma intimação do oficial de justiça. Com essa intimação do oficial de justiça, ele falou o seguinte: olha, eu recebi essa notificação aqui tem uma senha, e eu quero entrar nesse processo porque eu preciso me defender. Então você vai fazer a consulta processual. E quando você precisa saber também se alguém está passando por algum processo. Então vamos clicar aqui, ó, consulta de processo do primeiro grau. Clica aqui. Vai abrir uma página dessa aqui, ó, onde a gente vai preencher. Ô, Leandro. A minha tá travada aqui numa tela do tribunal. Eu consegui aqui acessar, mas a página que está aparecendo para a gente, que você está mostrando, é aquela página inicial de consulta processual e processos físicos. Ela não entrou. Peraí. Travou. Ela tá parada. Tá, peraí. E agora? É o Corona. Continua. Travado. Eu acho que ela não... Continua travada? Sim. Calma, então. Agora sumiu. Calma que nós damos um jeito. Aí, agora foi. Ok, agora foi. Agora Foi. apareceu. Agora Isso. sim. Quando eu clico lá em consulta processual, ela aparece uma página dessa aqui, ó. Isso. Beleza? Vamos lá, então. Vamos pesquisar um processo. Vamos lá, digita aqui no nome do advogado, digita o meu nome. Leandro Eduardo Serbi. E pesquisa. Deixa todos os foros, nome do advogado, Leandro Eduardo Serbi. Pesquisaram? Sim. Quantos processos tem aí em cima? Tem 106. Não, no meu aparecendo 106, no de vocês. No meu aqui não vi. Peraí. 75. 75, 75. Por que tem essa diferença? Porque de 75 até 106 são processos em segredo de justiça. Quando o processo está em segredo de justiça, ninguém abre, só o advogado. Então, quando ele é decretado segredo de justiça, vamos ver se vocês lembram. Quais são os processos que dão segredo de justiça? Vara da família. Eu acho que é estupro de vulnerável, né? Vara da família, estupro de vulnerável. Que mais? Alimentos também é segredo de justiça? Alimentos também é segredo de justiça. Alguns crimes. E quando o processo necessita de segredo de justiça diante da busca popular por ele. Então, se é alguém muito famoso, assim, ele vai ter segredo de justiça também. Qual é o primeiro processo que aparece para vocês aí? Trem. Primeiro processo que aparece. Você quer o número? Não, só o que é. Fazenda Pública Acidente. É indenização por dano moral. Fazenda Pública? Isso. Pode clicar nele. Cliquem nele.
Uhum. Fazenda Pública. Final 0053. Isso. Uhum. Sabe qual o processo que é esse? Que eu já passei para vocês, inclusive. É do sujeito que morreu lá dentro da cadeia. Vocês vão olhar aí. Se vocês olharem pela minha, do que eu estou abrindo aqui, abre muito mais coisa do que abre para vocês aí pela pesquisa. Mas pela pesquisa, vocês conseguem ver no item movimentações, tem um linkzinho azul em cima, que mostra listar todas as movimentações. Cliquem nele. Uhum. Abriu? Sim. Abriu várias movimentações do processo. Olha a movimentação do dia 7 de fevereiro de 2020. Remetido ao DJE. Tá escrito o teor dele aí? Julgo improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, arcará vencida com pagamento. Para mim, a última coisa que está aparecendo aqui é a razão de apelação. Sim, mas olha a data de 7/2/2020. Você perdeu aqui? Então. Aí eu perdi. O juiz negou o meu pedido, julgou improcedente, sob a alegação de que foi por culpa exclusiva da vítima. Aí o que eu fiz? Eu apelei. Agravo é quando eu tenho decisão liminar. Quando eu tenho sentença, No dia 3, né? Eu apelo. A apelação foi entrada no dia 3/3. Por que dia 3/3? Eu estava dentro do prazo ou não? Estava tempestivo, não estava, não? Olha o prazo. Tá. Passou, né, do prazo, né? Será? Não, 15 dias, né? O seu prazo foi alterado para o dia 28 de fevereiro. Então, Estava no prazo. Estava no O prazo começou a contar no dia 12/2. Exatamente, Letícia. Começou a contar dia 12/2. Por quê? Porque eu não conto da decisão, eu conto da publicação. Começou a partir do dia 11/2. Então, eu conto só de 11/2 para frente. Lembrando que eu tenho que excluir os feriados. E a gente teve carnaval. Então, eu começo dia 13 de fevereiro, 1, 13, 14 de fevereiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, volta dia 26 de fevereiro, 8. 27 de fevereiro, 9. 28, 10. Dia 2 de março, 11. E no 12º dia, eu entrei com a apelação. Tava dentro do prazo? Tava. Dentro do prazo. Então, o que eu tenho que me atentar sempre, quando eu estiver atuando? Só começa a contar prazo a partir da publicação. Lembra que vocês aprenderam lá no começo do direito? Só a partir da publicação. E agora a gente tem uma situação nova. Com o Covid, está suspenso todos os prazos, que vão até dia 30 de abril. Ou seja, aqui, com a minha apelação juntada, e se o juiz abrisse prazo para contrarrazoar a apelação, só iria começar a contar a partir do dia 30 de abril. No dia útil subsequente ao dia 30 de abril. Então, bastante atenção com prazos. Aqui no site do Tribunal de Justiça, vocês vão poder pesquisar qualquer processo, de qualquer pessoa. Quando eu não era formado ainda, para eu me familiarizar com o site, eu ficava pesquisando o processo de pessoas famosas.
Então, eu colocava aqui, ó, na hora da pesquisa, todos os fóruns, pesquisava por nome da parte e botava o nome de alguém famoso para ver se essa pessoa tinha ou não tinha processo em andamento. Inclusive, vocês podem fazer com o nome de vocês. Verifica aí se vocês não estão sendo processados ou estão processando alguém. Vocês conseguem visualizar os processos todos por aí, desde que não seja segredo de justiça. Aí o seguinte, quando eu recorro de um processo, que nem aconteceu nesse daí da Maria Gomes, ele cria-se uma pastinha. Vocês conseguem ver meu mouse? Uhum. Aqui Não. onde está esse processo digital, cria-se uma pastinha da segunda instância. Vou clicar aqui para vocês verem. Espera aí que ele abre numa pasta diferente. Eu vou abrir o processo inteiro para vocês verem. Espera aí. Quando ele muda de página... Ó, ele abre essa pasta aqui, ó. Vocês estão vendo? Não. Não. Ah, tá. Agora sim. Sim? Uhum. Não tô. Essa pasta aqui, ela tem desde o começo do processo a petição inicial, que eu estou abrindo aqui agora para vocês, e todo o caminho do processo até as razões de apelação. Então, eu apelei, ó. Aqui está razões de apelação inteira. Lembram lá quando a gente tem um probleminha lá, que vocês sempre fazem probleminhas que a gente leva para vocês? O que é? É razão, é apelação, não é apelação? Isso aqui é uma apelação na prática. Então, você vai ter a capa da apelação, que lembrando que eu preciso mandar para quem a capa? Vai para o juiz Jacó e as razões para o juiz acima. De quem? Então, a razões é endereçada para o Tribunal de Justiça e a primeira página endereçada para o juiz de primeira instância. E aí você traz uma breve síntese do processo e começa a trazer as preliminares. Então, o que eu trouxe de preliminar nesse processo? Cerceamento de defesa, contraditório. Por que eu trago esses elementos? Porque se eu precisar, eu consigo subir até o STF com ele. Então, os meus argumentos eu pego em cima da decisão e levo até o STF, se for necessário. Fundamentação recursal. Percebam aqui o seguinte, ó. Percebam no formato da peça. Perceba que ela é dividida. Ela tem espaçamento, ela tem justificativa, o texto é enquadrado. Para quê? Para que facilite a leitura. Perceba que os artigos são separados do texto, eles são recuados pela metade. Perceba que eu numero cada item. Perceba que toda vez que eu vou trazer artigo, eu trago do meio do texto para a direita. Isso é formatação para quê? Para que facilite a leitura e, por conta disso, enfatize os pontos que eu quero. Perceba o seguinte... Professor. Oi. Professor, essa numeração das folhas aqui, quem que coloca aí? É o tribunal? É o próprio tribunal. Está aqui, ó, folhas 152 aí. É o próprio tribunal. Ah, tá. Na hora do peticionamento, ele encaixa dentro do processo e recebe a numeração. Ah, entendi. Uma coisa muito comum quando a gente sai da faculdade é começar a fazer peça querendo grifar tudo, deixar em negrito, deixar sublinhado, para dar ênfase no texto. Um texto com muitos elementos desse cansa de ler. Então, o que a gente faz? A gente deixa o texto normal e apenas, e tão somente nos pontos principais, é que eu deixo em negrito, às vezes sublinho.
Então, a hora que você olha o texto aqui, ó, se você bater o olho, nessa página 152, o que você vê de bate-pronto? 3 informações importantes. Mínimo vexatórias, não se alimentou, inclusive se quer para alimentar, oferecer água custodiada. Então, como eu sei que os juízes, na sua grande maioria, não leem tudo que a gente põe, então eu trago elementos que vão explicar a página inteira em poucas palavras, sendo grifadas e trazida em negrito. Então, tudo que eu escrevo aqui é para que ele entender que foi vexatório, que o sujeito não se alimentou e não tomou água. A mesma coisa no outro. Eu só grifo e trago elementos que são importantes para a compreensão com maior ênfase do texto. Eu trago até a posição do STF, do dano material e moral, da pensão mensal e dos pedidos todos. E agora, o que vai acontecer com esse processo? Ele vai subir para o tribunal, já está no tribunal, né? Já está na primeira instância. Ele vai ser, o juiz vai pedir a contra-razões da outra parte, ou seja, da Procuradoria-Geral do Município, do Estado, desculpa. Eles vão apresentar a contra-razões, ele vai pegar tudo isso, vai remeter para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça vai ser recepcionado por um desembargador. Esse desembargador será o relator do processo. Ele vai dar um parecer de relatoria. Aí ele vai abrir, se eu quero ou não quero, julgamento virtual. O que é o julgamento virtual? Eles julgam sem precisar abrir audiência lá, em específico, lá dentro do fórum. Eles julgam de forma virtual, abre-se uma audiência virtual. Aí vai optar, nós, as partes, se queremos ou não queremos. Eu vou negar porque eu quero subir lá para fazer sustentação oral desse processo. Por que eu quero fazer sustentação oral desse processo? Porque, primeiro, é um assunto que eu gosto, e segundo, que se a minha cliente ganhar, tem bastante valor econômico envolvido. Então, eu quero ir lá para dar ênfase na minha apelação na hora da sustentação oral. Talvez, nem sei se eu vou sustentar, mas talvez que eu vou conversar com os desembargadores, eu devo ir conversar pessoalmente com eles. Entenderam esse processo? Sim. Sim. Beleza. Então, vocês já aprenderam a pesquisar processo. Vamos sair daqui agora e vamos voltar lá para o site de novo do tribunal, na página onde a gente faz a pesquisa. Calma aí que eu vou voltar aqui. Pronto. Estão vendo de novo a página das pesquisas? Não, ainda não. Agora sim. Sim? Vamos aprender a peticionar agora. Alguém de vocês aqui trabalha em escritório de advocacia e já fez peticionamento? Não. Eu não. Não? Ninguém? Beleza. Vamos lá aqui, ó. No item menu, aqui do lado esquerdo, vocês vão abrir aqui, ó. A gente pesquisou em primeiro grau. Dá para você fazer a mesma coisa em segundo grau e em colégio recursal. A mesmo tipo de pesquisa. Mas eu vou para o último item aqui, chamado de peticionamento eletrônico. Agora, vocês nem precisam clicar que não vai abrir para vocês o peticionamento eletrônico, tá? Cliquei em peticionamento eletrônico, ele vai abrir esses itens aqui. Eu vou peticionar em primeiro grau, em segundo grau ou em colégio recursal. Vamos peticionar em primeiro grau. Clico em primeiro grau, aí ele abre outras opções. Petição inicial, petição intermediária, consulta de petições,
ou petição intermediária de primeiro grau requisitório, ou complemento de cadastro de primeiro grau. Quando eu vou fazer peticionamento inicial, ou seja, para iniciar o processo, petição inicial. Quando eu vou peticionar para processo que já está em andamento, petição intermediária. Vamos aqui no peticionamento inicial. Clicando aqui no peticionamento inicial. Aí ele abre uma página, começa aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Aham. Muito bem. Para eu fazer o peticionamento, vamos lá, eu preciso primeiro saber qual é o foro que vai, ou seja, qual é o endereçamento. Vamos fazer um peticionamento aqui em Leme. Digito Leme, boto em procurar, foro de Leme. Qual é a competência do meu processo? Já sei, vamos fazer diferente. Vamos fazer como se vocês fossem peticionar o trabalho que vocês entregaram durante a semana. Qual era o foro do trabalho? Americano. Americana. Muito bem. Perceba que Americana eu tenho dois foros. O foro de Americana e o foro plantão. Por que eu tenho o foro plantão? Que é igual acontece em Pirassununga, em Limeira. Quando eu tenho que fazer peticionamento durante o final de semana, são esses lugares que são os plantões. Então, eu peticiono aqui pelo foro plantão. Foro Americana, selecionei. Qual é a competência da minha ação? Olha aí as opções que a gente tem. Ah, tá. Mandado de segurança. Mandado de segurança tem caráter o quê? Ah, deixa eu ver. Execução criminal ali, não é? Não, no caso foi criminal. Foi criminal. Ele é um mandado de segurança criminal. Vou clicar aqui. Classe do processo. Aí eu vou procurar qual é a classe do processo. Como é um mandado de segurança, eu vou clicar em escrever aqui em cima mandado de segurança que vou achar com muito maior facilidade. Mas antes da gente achar aqui, vamos dar só uma pesquisada, ó. Eu tenho várias opções. Inquérito policial, representação criminal, ação penal de procedimento ordinário, enfim, eu vou ter várias opções para que eu selecione. No caso que a gente trouxe aí, ele é um mandado de segurança criminal. E o mandado de segurança criminal, deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui, ó. 292 ou 1710 aqui, ó. Selecionei o mandado de segurança. Como também você pode aqui em cima digitar e ele fazer a pesquisa. Selecionei. Vou para o assunto principal. Cerceamento de defesa. Porque no criminal eu vou ter mandado de segurança só quando for cerceamento de defesa. Então, eu vou clicar aqui no cerceamento de defesa. E vou selecionar. Outros assuntos, não tem, é o mesmo. E vou ter que pôr o valor da ação. A grande maioria não pôs valor de ação no trabalho. Toda vez que eu vou fazer uma ação inicial, eu preciso pôr valor de ação. Aqui, valor simbólico de R$1.000. Lá, no nosso pedido, tinha pedido liminar ou não? Tinha.
Craquelou tudo aqui, não dá pra ver nada. Tá indo e voltando essa tela para aquele lado. Agora voltou. Apareceu? Já apareceu. Então, eu vou selecionar pedido liminar. É segredo Professor, uma dúvida. Sim. Sobre o valor da ação, eu sempre coloco o valor do salário mínimo? Não é sempre, mas quando eu não tenho valores para mensurar, Não tem valor. eu coloco quase sempre o salário mínimo. Ah, sim. Obrigada. Então, seleciono o pedido liminar. É segredo de justiça? Não. 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 O réu estava preso? Não. 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 Então, não seleciono nem segredo de justiça, nem réu preso. Aí eu vou avançar. Aí eu vou cair nessa segunda parte. Aqui, eu vou selecionar aqui primeiro a participação. Como é um mandato de segurança, qual que é o nome técnico que eles são chamados? Como assim? Não entendi. Eles são chamados de requerente, autor. Como que eles são chamados? Impetrante, não é? Impetrante, É um impetrante, né? Exatamente, impetrante. Esse é o nome que tem que estar na sua peça. Então eu vou selecionar aqui o impetrante. Primeiro eu vou cadastrar o impetrante. Eu tinha o CPF do impetrante lá? Não. Sim. Não. Não, você não tinha porque o Não. problema não trouxe. Mas na sua vida prática você vai ter o CPF do teu impetrante. Mas eu vou pôr aqui não. RG, você também vai ter o RG do teu impetrante. Eu vou pôr aqui o impetrante, eu vou pôr o meu CPF só pra gente passar de página, senão ele vai dar erro, tá? Quando eu digitei meu CPF, ele já cadastrou tudo, tá vendo? Só meu endereço que não é esse. Não sei por que está esse endereço para mim. Então perceba que ele selecionou tudo. Então eu vou preencher todas as casinhas. Estado civil, casado, brasileiro, advogado. Deixa eu pôr o CPF aqui, de onde eu moro. 2. Perceba que eu tenho que preencher todas as casinhas, todos os itens. Aí, se você não souber o CEP, o que você faz? Liga e pergunta, Juliana, qual é o CEP dessa casa? Todo mundo acompanhou isso aqui? Sim. Uhum. Confirmo as informações. Perceba que o meu nome de impetrante já veio para cá. Tá vendo? Aqui, ó. Só eu que eu preciso cadastrar? Quem mais que eu preciso cadastrar? Impetrado, autoridade coatora. O impetrado, a autoridade coautora. Então, eu vou adicionar nova parte. E vou pôr o impetrado. A diferença do impetrante para o impetrado é que do impetrado, as informações não são obrigatórias. No impetrante é obrigatório porque é você que está entrando. Então, aqui, se eu não tenho CPF, não tenho RG, não tem problema, você vai conseguir cadastrar. Só que eu vou ter que pôr o nome. Vamos pôr aqui João Carlos da Silva. Masculino, casado, profissão, delegado. Fala um CEP para mim aí.
13.611.481. Nada como ter alguém que trabalha no correio, né? E a Ju vê correio e já quer falar, rapaz. Já quer Pelo falar o amor de CEP já das casas. Lá vê o Tudo símbolo do decorado. correio, ali já fica doido. Ah, você fala um endereço pra ela, já sabe depois salteado. Já. Vixe Maria. Olha lá, cadastrei o impetrado. Tá cadastrado o impetrante e o impetrado. E aqui eu também tenho a opção de cadastrar um advogado. Se eu estou fazendo peticionamento, eu não preciso me cadastrar. Por quê? Porque quando eu vou assinar, automaticamente meu nome já vai entrar. Agora, se eu quero acrescentar outros advogados que vão fazer parte também, eu posso cadastrar aqui no advogado, ou quando eu mando a petição, muitas vezes o próprio funcionário do cartório, ele faz o cadastramento dos demais advogados, mas eu posso eu mesmo cadastrar o advogado. Não vou fazer isso agora. Então vai ficar eu impetrando e João Carlos da Silva, o delegado, o impetrado. Aí eu vou declarar aqui embaixo, ó, declaro que as informações estão de acordo com a petição inicial, inclusive a quantidade de partes. E vou clicar em avançar. Aí eu caio nessa página aqui do avançar, onde eu vou anexar os documentos. O que é anexar os documentos? Todos os documentos que eu vou colocar, eles precisam estar em ordem e salvos em PDF. Então, se eu faço aquela petição, eu preciso salvar em PDF, para que eu consiga anexar aqui. Vamos fazer o seguinte, alguns alunos me mandaram em PDF a petição. Vou pegar uma dessas petições aqui e fazer o cadastramento. Ó. Então, eu vou lá, anexar documentos. Para vocês não vão Professor, aparecer, mas... só uma dúvida. Tipo, um arquivo, se ele tiver 20 páginas, pode colocar ele todo ou tem que ser todo separado? Posso colocar ele todo. O próprio sistema vai fazer a quebra dele. O que acontece muitas vezes é que ele não pode ultrapassar cada arquivo mais de 10 MB. Ah, entendi. 10 MB. Se for mais de 10 MB, ele não entra. Vamos lá, mandado de segurança. Eu vou pôr aqui da IVE, que é o primeiro que está aparecendo aqui. Olha lá, ó. Coloquei o da IVE. Estão vendo aí? Aham. Só colocar essa peça já vale? Então, talvez, se tiver todo o conteúdo aí, vale, não vale? Não, eu preciso separar os arquivos. Então, eu vou ter essa peça como petição inicial, que eu vou ter que enquadrar ela aqui, e depois eu vou ter que anexar quais são os documentos essenciais para a petição inicial, quais documentos eu preciso ter para entrar com uma ação. Procuração. Procuração. O que mais? Cópia do RG e CPF. RG e CPF. O que mais? Comprovando o endereço? Comprovante de endereço. O que mais? Declaração de hipossuficiência, se for pedir justiça gratuita. E todos os documentos que forem necessários para explicar a ação. Então, por exemplo, nesse mandado de segurança, vamos supor o seguinte, que o delegado tivesse emitido um documento me proibindo de acessar os documentos. Eu ia colocar aqui. Então, eu coloco todos os documentos que forem necessários para a compreensão da minha inicial.
mas tem que estar em ordem, na seguinte ordem: petição inicial, procuração em segundo, declaração de hipossuficiência se houver em terceiro, documentos pessoais em quarto, comprovante de endereço em quinto, e a partir daí os documentos em ordem cronológica ou em ordem do mesmo que está na petição inicial, para melhor compreensão dos fatos. Se colocar errado aí, mas o que acontece? Você Fora corre de o ordem, risco, quer dizer. depende o juiz de pedir voltar para trás para você organizar, depende o juiz, passa batido e fica por isso mesmo. Mas não Eu já tem um tive local aí que é parte por parte que vai, né? Tipo assim, procuração, RG ou não? A gente tem que organizar? É a gente que organiza. Eu vou anexar outro documento aqui, ó. Só para você ver. Vamos supor que esse documento aqui fosse o documento, a procuração. Aí eu seleciono aqui. Ó, procuração. Ele entra como procuração. Acho que tem uma ordem aí, então. É, sou eu que vou acrescentando a ordem. Eu já vi juiz mandar voltar para trás petição porque os arquivos estavam salvos de ponta cabeça. Ah, tá. Ele não quis nem virar o arquivo, então. Como eu já vi juiz passar batido também. Então vai depender muito do que a gente aprende na teoria e do que acontece na prática. Na teoria, eu preciso colocar em ordem os documentos. Entendi. E para você não passar vergonha também lá. Na Justiça do Trabalho também não aceita documento deitado. Não aceita, né? Não. Na Deve ter Justiça Comum. uma coisa assim que já é especificado que não é aceito se protocolar ele deitado. No Tribunal de Justiça também tem a mesma portaria, só que não acontece na prática, viu? Melissa! A maioria das condições do Tribunal de Justiça segue o bonde. Depois que eu Então, pedi... a primeira é pode falar, petição, né? procuração, depois é os documentos. Então, a petição, procuração, terceiro são os documentos, RG, CPF. RG, CPF, comprovante de endereço. Declaração de hipossuficiência, né? Só, né? E só. Entendi. E aí os documentos que forem necessários. E depois disso eu vou assinar e enviar. Perceba aqui que tem um botãozinho de assinar e enviar. Aí quando eu assinar, eu tenho que estar plugado no meu computador aquele pendrive que é assinatura digital. E a assinatura digital eu clico em assinar e enviar, coloco a senha da minha assinatura digital. Ele automaticamente vai assinar todos os documentos, vai pedir ok meu. Quando eu der ok, o processo ele é peticionado. Aí, quando ele é peticionado, ele emite um recibo de peticionamento. E ele chega também um e-mail lá no seu e-mail da OAB falando que foi peticionado o processo. Se, claro, se o e-mail da OAB foi o que você cadastrou aqui. Alguma dúvida aqui do peticionamento? Não. 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 Não, nenhuma. Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês o peticionamento intermediário. No mesmo item, menu, peticionamento intermediário. É a mesma coisa. A diferença é que o peticionamento intermediário, o processo já está em andamento. Por ele já estar em andamento, eu vou digitar aqui o número do processo. Deixa eu pegar um processo meu aqui que eu anotei o número, peraí.
Vamos pegar esse aqui, ó. É um processo penal do Jonathan. Então, eu tenho o nome do processo, clico em Enter e ele já vai pesquisar e já vai achar o processo. Aí, na categoria, eu vou selecionar que tipo de processo eu vou mandar. Ó, vai ser petições diversas. E vou escolher uma das opções aqui. Às vezes acontece da sua petição não tem enquadramento em nenhuma das caixinhas aqui. Então eu coloco também aqui petições diversas. Aí eu vou selecionar. Meu pedido tem liminar ou não tem liminar, porque quando tem liminar, ele entra numa fila diferente lá para o Tribunal de Justiça, lá para as pessoas que trabalham no fórum. Então ele entra na frente para ser julgado antes. Mas não, eu vou só informar um endereço, por exemplo. Clico em avançar. Perceba que já vai estar cadastrado as pessoas. Eu represento o Jonatas. Então eu coloco aqui, clico em solicitante. Declaro que corresponde ao que eu coloquei no meu peticionamento. Avanço. E caio lá na página também para anexar o documento. Quando é petição intermediária, aí eu não preciso pôr documento pessoal, nada disso. Eu posso já peticionar direto só o documento que eu estou colocando. Lembrando o seguinte, quando eu vou colocar documento avulso, eu preciso fazer um peticionamento de juntada para explicar o que eu estou peticionando. Então, vamos supor o seguinte, olha, não tinha o RG dele, agora eu tenho e vou peticionar no processo. Aí eu tenho que fazer um peticionamento de juntada, faço um peticionamento simples, com endereçamento do juízo, qualificando lá a parte. Ó, Jonathan, já qualificado nesses autos, vem nesse momento apresentar seu RG. Termos que pede deferimento e assino. Esse documento ele vem em primeiro e em segundo o documento que eu estou juntando. Então, vou lá, anexo os documentos. Mas vai... Oi? Professor, então, mas vai ter a opção juntada aí para selecionar? Não, vai ter aqui, eu coloco petições diversas e no anexar o documento, eu vou anexar a minha petição de juntada e vou nomear ela de petição. Aqui, ó, na hora do tipo do documento, petição. Aí ela vira petição de juntada, ela fica na frente. Para explicar o que eu estou juntando, entendeu? Entendi. E se eu errar, tanto lá na inicial como na intermediária, eu tenho a lixeirinha aqui, que remove o documento. Faço tudo, assinar e enviar, mesmo procedimento idêntico. Vamos agora entender o peticionamento, pessoal? Sim. O pessoal que já tinha visto, lembrou? Professor, para Oi. distribuir uma carta precatória, é o mesmo procedimento? Mesmo procedimento, Letícia. A diferença é que eu vou fazer petição inicial já na onde eu vou distribuir. Ah, sim. Aí tem a classe de carta precatória ou não?
Acho que travou. Travou. Professor. Travou dele. Vou mandar no zap. Avisa ele. Opa, voltou? Voltou? Botou. Opa. Então, só respondendo a Letícia, eu preciso saber para onde eu vou distribuir a precatória. Então, eu vou distribuir para São Paulo. Aí eu procuro o Folha de São Paulo para fazer a distribuição já da precatória. Professor, uma dúvida. A hora que eu estou cadastrando a carta precatória, na classe tem específico carta precatória ou não? Tem sim. Tem carta precatória. Ah, sim, obrigada. Tem carta precatória. Alguma dúvida mais sobre o peticionamento? Não. Não. Não? Não. Beleza. Espera aí agora. Vou mostrar uma outra coisa também agora para vocês. Calma aí que tá abrindo o site aqui, tá? Muito bem. Esse aqui é o site da OAB. A OAB também traz diversas notícias do que está acontecendo no mundo jurídico, também é bem interessante. Diversos benefícios que os advogados têm, desconto nas coisas, gratuidade em curso, até pelo valor que a gente paga de anuidade, que é quase R$1.000, é até pouco benefício. Vamos lá. Aqui tem o e-mail da OAB. Vou mostrar para vocês o e-mail da OAB, o que é interessante aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Uhum. Muito bem. O meu e-mail da OAB é cadastrado em tudo que eu tenho de advogado, é cadastrado no meu e-mail da OAB. E eu recebo aqui, ó, esse OAB-SP, que é um serviço da própria OAB, sem precisar pagar nada mais por isso, onde ele faz, me manda por e-mail todas as publicações que tiverem relacionadas ao meu nome ou ao meu número de OAB. Então aqui, ó, hoje, ó, dia 30/3, hoje eu tive as seguintes publicações, ó. Eu tenho essa daqui, que foi deferida uma reconvenção num processo. Vocês estão conseguindo enxergar? Uhum. Então eu tenho esse daqui de procedimento de guarda. Tem esse daqui que é do trabalho, que eu sou cadastrado. Eu não faço trabalho, quem faz é minha sócia. Mas como a minha sócia está aqui, ó, tô linkando ela aqui, ela sempre me coloca nos processos até para a gente acompanhar. E quando um não pode, o outro pode. Então tá aqui também. Eu tenho... Esse aqui, inclusive, é da Santa Casa de Leme, esses dois processos aqui. Então eu recebo todo dia esse e-mail da OAB falando as publicações do meu dia. Então eu acompanho por aqui. Só que antes disso, ele me manda esse e-mail do ESAGE. O que é o e-mail do ESAGE? Cada movimentação processual que tiver, onde eu estou vinculado ao processo, eu recebo essa manifestação aqui dessa movimentação. Então, ó, eu tive movimentação nesses processos hoje, ó. Execução de sentença, execução de título extrajudicial, esse aqui de uma ação de alimentos,
nesse embargo de terceiro, nesse mandado de segurança, nessa ação penal de quadrilha ou bando. Então, eu tive movimentação processual nesses daqui. Ou seja, eu já me preparo de forma antecipada aos processos que eu vou ter. Todos eles. Então, percebo que eu tenho já, de forma antecipada, eu já me preparo para o que eu vou ter. Porque, lembrando que só começa a correr o prazo após a minha publicação, mas eu já sei quais são os processos que movimentaram. Então, eu recebo todo dia essa movimentação processual. Olha quantos processos que movimentam, tá vendo? E toda vez que eu peticiono, olha, tá vendo aqui do lado esquerdo, aqui, ó, vários Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça. Isso aqui é uma ação grande que eu tenho em São Paulo, onde eu atuo por um grupo de moradores de um conjunto habitacional irregular, onde o Ministério Público determinou a demolição daquelas famílias. Então, a gente entrou com mais de 25, só ontem, só sexta-feira, desculpa, 25 embargos de terceiro. E essa semana a gente vai entrar com mais 30 embargos de terceiro. Nós vamos entrando para que o juiz analise o embargo de terceiro, porque ele não chamou as famílias para dentro do polo passivo da demanda. E lembra lá no CPC, quando o assunto demandar litígio, todas as partes precisam ser participantes do processo. E não foi o caso desse, então por isso que a gente entrou aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, são vários, ó, um atrás do outro, de embargos de terceiro que a gente entrou. Então, toda vez que eu peticiono, eu recebo um e-mail desse confirmando que foi feito o peticionamento. E recebo informativos aqui da OAB e tal. E todo dia também, ó. Essa aqui foi de sexta-feira, por exemplo, eu não tive publicação com o meu nome na sexta-feira. Eu também recebo falando que não tive publicação e vou me controlando com os prazos por aí. Além disso, eu, Leandro, isso é uma prática particular minha, eu, a cada mais ou menos 10 dias, eu entro em todos os processos que eu estou. E faço uma varredura, ver se eu não estou esquecendo de nada, se não tem prazo correndo, porque eu morro de medo de perder prazo. Então, eu acompanho sistematicamente todos os meus processos. Certo, pessoal? Certo. Tá. Mais alguma dúvida aí? Não. Posso encerrar a transmissão? Sim. Pode. Tranquilo? Letícia, aprendeu a fazer peticionamento? Sim, professor, muito obrigada. Pessoal, Juliana, Ive, Ingrid, Adriano, Sim, Marcos, professor. Vinícius, Tranquilo. Otávio, Paloma e Sara. Ok. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então eu vou encerrar a transmissão. Foi até legal, não caiu muito. Deixa eu só abrir a câmerazinha aqui, ó. Aqui. A transmissão não caiu, nada, foi bem de boa. Então, a gente se encontra na próxima segunda. Oi? Ai, que susto! Que susto! Já não presta. Assustei aqui. Eu sei Ô, que não é Leandro. igual. Oi? O material, a peça, o trabalho que a gente tem que entregar no domingo, você vai disponibilizar depois, é isso? Não, já está no AVA de vocês? Ah, tá no AVA já? Está na aula 7. Tá. Aula 7. Aula 7. Uhum. Tá. Tá. Para entrar semana que vem, vocês usam o mesmo link lá da aula 1, é igual? E aí eu vou bolar uma coisa diferente para a gente fazer também semana que vem, para que seja importante para vocês. Na medida do possível, do que dá para fazer aqui pelo computador, tá? Ô, professor, o trabalho valeu quantas horas? Menos 2.
Tô louco, você matou eu. Se não me engano, acho que é 3 horas cada trabalho. Ô, louco, só isso? Nossa, professor. Põe 8 horas aí. Não, vamos ter outras atividades com horas diferentes, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Espero que dê tempo pra gente voltar pra fazer a gincana. Ah, vai dar. Que dessa vez vai ser bem melhor. A gente vai encapado tudo aí, com máscara, com óculos. Distância de 5 metros cada um. E já vou pedir uma sala lá no meio da galera. É, olha lá. Tomar um banho de álcool gel. A banho de álcool gel e já era. Álcool em gel vale ouro, filho. Estão assaltando no álcool em gel aí. Outra coisa é que essa aula foi gravada. E eu vou disponibilizar no YouTube e também disponibilizar o link lá no Ava de vocês, tá bom? Ok. Beleza, professor. Ok. Um abraço a todos, tenham uma boa semana, fiquem em casa. Juízo aí. E bom trabalho a todos, viu? Obrigada. Professor também. E em breve estaremos de volta presencialmente. Uhum. Se Deus quiser. Boa noite. Um grande Boa abraço noite. e boa noite. Boa noite. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show. Tá gravando ainda?